Olá meninas, tudo bem? Então hoje iniciamos mais uma aula da disciplina de centro cirúrgico, né? Quero falar para vocês que essa aula sobre central de materiais, ela vai ser dividida em 2 momentos, porque é uma aula bem intensa, tá? Ela é bem longa e bem importante também, tá? Depois a gente entra, então, como eu falei, já vinha falando para vocês, a questão da instrumentação cirúrgica, e ao final temos mais uma avaliação teórica e aulas práticas e prova prática, né? Já passamos da metade da nossa disciplina, do conteúdo programado da nossa disciplina e as aulas programadas para nossa disciplina. Então, pessoal, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre CME, tá? O que é CME, pessoal? Centro de Materiais e Esterilização. Quero falar para vocês que a CME, ela faz parte lá daquelas conquistas que a gente falou do combate à infecção hospitalar, né? Se vocês tiverem acesso à história, tiver acesso às informações ou tiver a oportunidade de conversar com atendentes da época dos atendentes dos hospitais, vocês vão ver que num tempo não tão distante, né, não existia materiais esterilizados assim de uma forma mais efetiva, com comprovação científica da esterilização desse material, mas sim existiam cuidados de asepsia. Queimavam as agulhas para reutilizar, ferviam com água quente, né? Eram coisas bem grotescas, né? E graças a Deus, com o passar do tempo, isso foi melhorando também. Outra coisa que também foi melhorando é de que vocês devem pensar assim: poxa vida, aprender sobre CME, mas eu não vou trabalhar numa CME, porque eu me formei para cuidar de gente, eu não sonho isso para minha vida, né? E também, uma vez, se tinha a ideia de que na CME era o castigo do hospital. Na CME ia parar sempre o pior funcionário, aquele que incomodava no setor, aquele que estava com problema de coluna, aquele que estava com problema que estava quase se aposentando, ia parar na CME. Mas não, gente, essa ideia ela é errônea. Hoje, a gente tem que entender que a CME ela pode ser considerada o coração do hospital. Mas como o coração do hospital, se lá não passa paciente nenhum? Não estou entendendo. A CME é o coração do hospital, sim, por quê? Vou fazer só uma situação aqui para vocês. Vou falar uma situação, vocês param e reflitam e depois pensem se a gente não tem razão. Se a CME do hospital parar hoje, vai continuar tendo serviços de enfermagem no hospital? O quê? Pacote de curativo precisa ser estéril. Nebulizadores, máscaras de nebulização, os catéteres de oxigênio, catéter de aspiração, bacias, cubarrins, material para drenagem torácica. Tudo isso precisa passar por uma CME, sem contar as cirurgias, é claro que tudo tem que ser esterilizado. A gente nem está falando das cirurgias, porque as cirurgias elas podem até parar, né? Até mesmo lençóis, dependendo da situação, eles têm que ser estéreis, né? Pacientes queimados, pacientes com, né, precisam de lençóis estéreis. O que mais? Compressas estéreis, pacotes de curativo, pacotes de gás, né? Tudo isso precisa passar por uma central de materiais. Então vejam a importância de uma central de materiais. Parou uma central de materiais no hospital? Parou o hospital. Não se existe mais serviço de saúde. Porque a gente tem muita coisa envolvida com o CME hoje.
E na CME, então, não pode mais ser o funcionário problema na CME. Pelo contrário, na CME tem que ser o trabalho exemplar. Por quê, pessoal? Porque eu preciso confiar que aquela pessoa está fazendo o serviço direitinho, porque isso vai causar um efeito dominó. O paciente burlou a máquina lá e não esterilizou o material e vejam bem, vai causar uma infecção no paciente, podendo causar até morte. Só que a pessoa que está utilizando o instrumental lá na sala de cirurgia tem que confiar no serviço daquela pessoa que está fazendo lá. E muitas vezes na CME é o lugar que se trabalha com menos supervisão, né? Então é um lugar que realmente tem que ter funcionários bons e que trabalhem, porque é muito sério o trabalho realizado lá. Por isso ele é o coração do hospital. Ok? Estamos entendidos, pessoal? Mais uma coisinha. Essa aula de PowerPoint, ela tem programado 67 slides. Então a gente vai dividir. A gente vai fazer 40 hoje e os outros 28 na próxima aula, que devo passar um outro videozinho para vocês. Ok? Beleza? Vamos lá. Então, o Centro de Materiais e Esterilização, o que é uma CME, né? O CME é uma unidade de apoio técnico a todas as unidades assistenciais. É responsável pelo processamento dos artigos com instrumental, roupas cirúrgicas e etc. Como eu já falei para vocês, né? Já dei um spoilerzinho para vocês. Esse processamento envolve a limpeza, o preparo do artigo, o preparo da carga de esterilização, a esterilização, a guarda, porque tem que guardar esse material, a distribuição dos artigos a todas as unidades consumidoras da instituição. Quem foi que inventou isso? O que é regulamento CME? Alguém inventou, sonhou, imaginou e criou a CME? Então, a resolução RDC número 307 de 14 de novembro de 2002 considera o CME uma unidade de apoio técnico, então ela está lá na RDC, ela está como lei que ela tem que existir, tá? Uma unidade de apoio técnico que tem como finalidade o fornecimento de artigos médicos hospitalares adequadamente processados, proporcionando assim condições para o atendimento direto à assistência à saúde do indivíduo enfermo e sadio, como eu já dei um exemplozinho para vocês, né, pessoal? O quadro de pessoal de um CME deve ser composto por enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e auxiliares administrativos. A quantidade de recursos humanos, dependendo dos recursos materiais existentes, da estrutura física, da utilização de técnicas padronizadas e da racionalização do trabalho. Aqui, pessoal, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre a questão dos técnicos de enfermagem. Alguns lugares ainda contratam auxiliares, outros já contratam só técnicos, mas existe uma resolução que fala sobre a manipulação dos instrumentais que só devem ser lavados e processados por técnicos de enfermagem. Por quê? Porque uma vez os instrumentadores não eram nem técnicos de enfermagem, eles eram só instrumentadores, né? Pessoas que acompanharam os médicos, que foram aprendendo, que foram pegar da manha e fazer o acompanhamento. Então, depois veio a regra que todo instrumentador deveria ser técnico de enfermagem e hoje circula uma regra no cenário de que o instrumentador, além de técnico de enfermagem, tem que ter o curso de instrumentação cirúrgica, tá? Por isso que é bem importante a gente entender sobre os técnicos aqui de enfermagem, porque a manipulação de materiais cirúrgicos hoje só pode ser feitos por eles. Existem auxiliares ainda, o hospital ainda existem hospitais que contratam ainda e outros que têm profissionais auxiliares que eles já estão se aposentando, então estão em fim de carreira, existem ainda trabalhando, tá? E também, a exemplo da Prefeitura Municipal de Chapecó, a Prefeitura de Chapecó ainda faz concurso para auxiliares de enfermagem. Errado? Porém, o Conselho está ainda permitindo, tá bom. Né? Fazer o quê? Errado não tá, então, né? Eles estão aproveitando a brecha aí, tá? Então, todo esse pessoal faz parte
de uma equipe de trabalho da CME. Então, a CME tem bastante gente trabalhando lá e é importante esse serviço. Também tem que ser supervisionado por um enfermeiro. O enfermeiro tem que ser responsável e presente pela CME. A área física, pessoal. O centro de materiais deve estar localizado distante da circulação de público. Agora vocês vão entender porque a CME sempre fica escondida, né? Ser de uso restrito a funcionários que atuam na área próxima às unidades de centro cirúrgico, centro obstétrico, UTI e pronto-socorro. Mas nem sempre ele fica perto do pronto-socorro. Geralmente ele fica perto do centro cirúrgico, centro obstétrico e UTI e fica longe do pronto-socorro, né? As paredes e pisos devem ser de materiais resistentes, lavável de fácil limpeza, lisos, sem frestas ou saliências que proporcionem o acúmulo de sujidade. Então, mesmo que seja um local onde a gente lave material sujo, e a gente, né, ela tem regulamentação para não propiciar a criação de fungos, bactérias, né, e sujidade. As janelas devem ser amplas, altas e teladas, né? Se tiver, geralmente as CMEs não têm janela. Recomenda-se também um sistema de exaustão, ventilação e iluminação. A área física ainda. As dimensões devem ser proporcionais ao tamanho e complexidade da unidade de saúde. Independente das dimensões, devem estar setorizadas em áreas contaminadas e áreas limpas. Então, a área contaminada, propriamente dita, pessoal, é onde se recebe o material contaminado, daí passa para a lavagem dos materiais, ainda é considerada área contaminada, e depois passa para a área limpa, onde é feita a secagem, embalagem e posto para esterilização. A disposição dos equipamentos, pias e das bancadas de trabalho devem permitir um fluxo contínuo, sem retrocessos, sem cruzamento de materiais limpos com contaminados. Então, ela funciona como um fluxograma, ela só vai. Entrou e só vai, que nem numa esteira frigorífica. Ela entrou e sai lá no fundo processado. Recomenda-se que haja uma barreira física separando as áreas contaminadas de áreas limpas. A área física do CME deve permitir um fluxo contínuo e unidirecional dos artigos, como a gente já conversou, né? Evitando o cruzamento de artigos sujos com limpos e esterilizados, evitando também que o trabalho escalado para a área contaminada transite pelas áreas limpas e vice-versa. Então, como a gente falou do fluxo, então isso não foi alguém que sonhou, acordou e disse que ia ser assim. Esse fluxo ele é regulamentado pela SOBEC, que é a Sociedade Brasileira, né, de enfermagem centro cirúrgico, que se reúne todo ano, como a Sociedade Brasileira, como a de Pediatria, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, para fazer fundamentações e delimitações que regulamentam o exercício do funcionamento da CME, do centro cirúrgico, né, e que orientam essas atividades. Então, aqui, expurgo, área suja, preparo de materiais de carga de autoclave, área limpa, retirada de materiais de autoclave e guardo materiais de esterilização na área estéril. Para a próxima aula, eu vou passar um videozinho para vocês que vocês vão entender melhor esse processo. Em um CME com fluxo unidirecional, é necessário utilizar equipamentos de dupla porta para realizar a passagem de artigos de uma área para outra. Essa aqui, pessoal, de dupla porta, seria uma janelinha com tipo um balcão no meio, né? Uma janelinha numa parede. Então, a porta de dentro, que é da área limpa, teoricamente tem que estar fechada. A porta da área suja também tem que ter porta, mas abre, coloca o material depois de lavado ali nessa barreira e daí abre a área limpa e pega com a outra porta fechada da área suja, abre a porta da área limpa e pega o material, para não ter trânsito de ventilação de uma área para outra. Entenderam o que eu quis falar? Classificação de materiais, pessoal. Então, eles têm classificação. Artigos críticos são artigos ou produtos utilizados em procedimentos invasivos, como penetração em pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, incluindo também todos os artigos ou produtos que estejam diretamente conectados com esse sistema. A esterilização é um processo básico para que o uso de tais produtos satisfaça o objetivo a que se propõe. Um exemplo desses artigos críticos, pessoal.
agulhas, catéteres intravenosos, implantes instrumental cirúrgicos, soluções injetáveis, né, os instrumentais cirúrgicos, entre aspiradores, entre a pureta, entre pinças, né? A gente vai ter sobre instrumentais cirúrgicos mais à frente. Artigos semicríticos são artigos ou produtos que entram em contato com a pele não íntegra, restritos às suas camadas ou aquela que entra em contato com mucosa íntegra. Requerem desinfecção de alto nível ou esterilização para ter garantia e qualidade de seu múltiplo uso. Sonda nasogástricas e equipamentos respiratórios. Aqui entra as máscaras de nebulização, as máscaras de spray, né, a Aerolim, que a gente faz a inalação, as máscaras de oxigênio, né, entram aqui nesse material. Material também de sondagem é semicrítico, porque ele entra em contato com a mucosa, mas íntegra, né? Artigos não críticos são artigos ou produtos designados ao contato com a pele íntegra e também aquele que não entram em contato direto com o paciente. Requerem limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível, dependendo do uso a que se destinam ou último uso realizado. Termômetros, comadres, né, o que mais? TD-aire, os látex de O2, que são esterilizados, lençóis, essas coisas, né, pessoal? As compressas que são esterilizadas para depois serem usadas compressas estéreis, né? É isso aí. Então, das áreas, pessoal, como a gente já conversou lá, a área suja e a área limpa, né? Agora a gente começa na descrição. Recebimento de materiais contaminados, descontaminação prévia. Processo físico, utilização de calor através da exposição do artigo a uma água fervente por 30 minutos. Processo mecânico, compreende o uso de equipamentos termodesinfectadores. Processo químico, imersão total do artigo por 30 minutos em produtos como aldeídos, glucondeíde ou formaldeíde, ou halogênios, hipoclorito de sódio, em recipientes de vidros, plásticos rígidos com tampa. A troca da solução desinfetante deve ser a recomendação do fabricante. Aqui também é usado o detergente enzimático. E o processamento mecânico, a gente tem uma lavadora chamada ultrassônica, que ela usa de raios de ultrassom com uma água já, né? E daí é colocado o detergente enzimático, a ultrassônica, e daí ela é ligada e por esses raios ela fica vibrando assim a lavadora, e com esses raios ultrassônicos ela já ajuda na limpeza, né? Mas depois ela ainda tem que ir para o processo de esterilização. Vamos lá. Limpeza é o processo que visa a remoção de sujidade visível, orgânicos e inorgânicos, e por conseguinte a diminuição da carga microbiana. Trata-se de uma etapa essencial e indispensável para o reprocessamento de todos os artigos médicos hospitalares, críticos, semicríticos e não críticos. O material deve ser escrupulosamente lavado com solução detergente ou desencrostante, manualmente ou mecanicamente através do lavador ultrassom de baixa frequência, como eu já conversei já adiantei falando para vocês a ultrassom. Pessoal, é lei. Abrir uma caixa de instrumental, nem que seja para tirar uma pinça, ao entrar na CME tem que ser lavado todo o material de novo, ok? Tudo tem que ser lavado ao entrar na CME, lavado antes. Por quê? Porque a matéria orgânica existente naquele instrumental, que pode ter naquele instrumental, ela, se não lavado, ela, mesmo no processo de esterilização, ela vai fazendo como se fosse um biofilme, entendeu? Então, é preciso ajuda no processo de esterilização, a limpeza e desinfecção de retirada desse material orgânico. A limpeza sempre deve proceder o processo de desinfecção ou esterilização. Então, é lei, sempre limpar, nem que vai para autoclave. Tem que lavar, tem que limpar, não pode ter residual. Se um artigo não for adequadamente limpo, isso dificultará o processo de desinfecção e de esterilização.
Após os procedimentos de limpeza, os itens não críticos estarão prontos para armazenamento ou distribuição, que é o caso das máscaras de inalação, né, como a gente vinha conversando. Os semicríticos, também os papagaio e as comadre, que se chamam, né, também é só feito limpeza mesmo neles, né? Os semicríticos deverão ser submetidos à desinfecção ou críticos à esterilização. As máscaras de esterilização, pessoal, como é aerosol e como a gente pode estar nebulizando coqueluche, ela é recomendada que após o processo de limpeza, ela vá para química, esterilização química, que a gente vai estudar mais à frente, tá? Expurgo, pessoal. Área contaminada é local destinado a receber e conferir os artigos contaminados ou sujos, executando procedimentos de descontaminação prévia, desinfecção prévia, lavagem e secagem de materiais provenientes do centro cirúrgico e unidades de internação. Os funcionários desta área utilizam EPIs, equipamentos de proteção individual, para a proteção de contaminantes com sangue e fluidos corpóreos, no momento da lavagem do instrumental. Eles utilizam avental, utilizam bota, utilizam luva, tudo bem certinho para se proteger, tá, pessoal? Área limpa, o preparo. Área limpa, local onde são executados os procedimentos de desinfecção, preparo, acondicionamento, esterilização e distribuição de materiais. São utilizados invólucros especiais que permitem a passagem de agentes esterilizantes e impedem a passagem dos micro-organismos. Desinfecção, realizada pelo processo físico-químico, como eu já falei para vocês um pouquinho antes sobre a desinfecção química. Esterilização pode ser obtida por processo físico e físico-químico, pois garante a destruição total de todas as formas de vida microbiana. A esterilização em si, então, pessoal. A esterilização é a destruição de todas as formas de vida microbiana. Vírus, bactérias, esporos, fungos, protozoários e helmintos, por um processo que utiliza agentes químicos ou físicos. A prática de esterilização visa a incapacidade de reprodução de todos os organismos presentes no material a ser esterilizado, causando a morte microbiana. Os esporos microbianos, forma mais resistente aos agentes esterilizantes, é o parâmetro utilizado para o estudo microbiológico da esterilização. Ou seja, para se assegurar a esterilização de um artigo, todos os esporos devem ser destruídos. E como que a gente faz isso, pessoal? Então, aqui como vocês viram, que a esterilização é a destruição da vida microbiana, que ela pode ser física, química, né? Química e física. A gente já vai ver mais sobre isso. E os esporos microbianos é a forma resistente aos agentes esterilizantes. Para a gente saber que eles foram mortos, existe um teste chamado microbiológico, onde são ampolas de bactérias que a gente coloca dentro numa carga, na primeira carga, né? E daí depois dessa carga a gente coloca esse biológico para teste, para ver se todos os bichinhos estão mortos. Daí ali a gente tem a aprovação da carga e a aprovação da autoclave para esse dia. Esse teste biológico tem que ser feito todos os dias na primeira carga do dia. Tipos de esterilização. Métodos físicos. Vapor saturado ou autoclave, calor seco, raios gama, cobalto. Isso são máquinas esterilizadoras que fazem isso, tá? Método químico. Glucaldeído, formaldeído, ácido peracético. Existe uma esterilizadora que usa o ácido peracético, que é a Sterra, que a gente chama. E o glucaldeído, ele é usado num processo químico, então, onde a gente coloca a gente tem uma forma de diluição dele e a gente deixa o material de molho nesses
potes, nesses recipientes, por um tempo e depois é retirado. Ele tem uma forma de dissolver na água, um tempo de utilização, quantas vezes ele tem que ser trocado. O formaldeído era bastante utilizado, hoje já não é mais, tá? Mas é o glucoaldeído e o ácido peracético. Métodos físicos-químicos: esterilizador de óxido de etileno, ETO, plasma peróxido de hidrogênio. Desculpe, gente, eu me confundi o ácido peracético com o plasma aqui, desculpa. Ácido peracético também é a mesma forma do glucoaldeído. É colocado em recipientes, em potes, deixado o material de molho. Esterilizador de óxido de etileno, ETO. Plasma que é a esterilizador de plasma, que se chama plasma de gases. Vapor ácido peracético e peróxido de hidrogênio. Aqui, ó, sobre o ácido peracético. Ela é combinado, o ácido peracético com hidróxido de hidrogênio, oxigênio, hidrogênio e gás argônico. Vapor de formaldeído. Então, assim, o formaldeído, como eu falei que não está mais em uso, ele não está mais em uso sozinho, mas junto da máquina com o vapor, método físico-químico, ele é usado para esterilização, ok? Esterilização por vapor saturado na autoclave. Pessoal, o que eu quero falar para vocês aqui, que eu me dediquei a dar essa aula para vocês de CME. Quero parar um pouquinho, porque você deve estar pensando, ai, por que a prof está dando essa aula chata desse jeito? Eu me dediquei a dar da melhor forma possível para vocês essa aula, sabe por quê? Porque, infelizmente, na minha vida de enfermeira de centro cirúrgico, supervisor de CME, eu sempre tive muito problema com o pessoal que trabalhava na CME. E por quê? Talvez o problema, claro, que vai de pessoa para pessoa, assim como eu tive pessoas excelentes, muito dedicadas, funcionários exemplares. Mas vai desde a concepção daquela ideia lá de que a CME é o resto, é o fim do hospital, é o fim do mundo, é o fim de linha, é o fim de carreira, mas também um déficit na formação, porque os próprios professores dessas pessoas não colocaram como essenciais esse serviço. E esse foi um conteúdo batido porque pensaram que não era essencial. Eu mesma, na minha formação, CME para mim foi um assunto batido, né, de não tanta importância. Eles falaram sobre a CME e eu fui 1 dia, 2 de estágio na CME, que foi mais de supervisão do que fazer alguma coisa. A princípio, em termos de estágio, CME era visto como um local perdido. Mas depois eu fui enfermeira de CME. E daí eu aprendi na lida, batendo cabeça, dando contra as paredes. Nem sempre vocês vão achar um enfermeiro legal na CME para ajudar vocês. Vocês vão achar alguém que mande vocês se catar. E nem sempre a gente vai estar no lugar que a gente vai querer estar. A gente vai cair na CME. E daí eu preciso ser bom naquilo que eu estou fazendo, porque como eu falei para vocês, CME é vida. CME é o coração do hospital, ok? Por isso que eu estou falando de forma tão detalhada para vocês sobre o CME, porque eu quero que vocês aprendam sobre isso, tá? Esterilização por vapor saturado às autoclaves, pessoal. Constituem-se basicamente de uma câmara em aço inox, com 1 ou 2 portas, possui válvula de segurança, manômetros de pressão e um indicador de temperatura. Elas podem ser divididas em 2 tipos: autoclave gravitacional, o ar é removido por gravidade, assim quando o vapor é admitido na câmara, o ar no interior desta, que é mais frio, mais denso, sai por uma válvula na superfície inferior da câmara e pode ocorrer a permanência de ar residual neste processo, sendo a esterilização comprometida principalmente para materiais densos ou porosos. Ou seja, gente, vou exemplificar aqui para vocês o que é o funcionamento dessa autoclave. Nada mais do que uma panela de pressão, né?
onde a gente veda a porta dela, ela sai a pressão por uma válvula e lá dentro se ocorre o processo de ebulição, né? Autoclave pré-vácuo, o ar é removido pela formação de vácuo antes da entrada do vapor, assim quando este é admitido, penetra instantaneamente nos pacotes. Esterilização por vapor saturado autoclave. Pode ser do tipo horizontal ou vertical. As horizontais possuem paredes duplas, separadas por um espaço onde o vapor circula para manter o calor na câmara interna durante a esterilização. As verticais não são adequadas, pois dificultam a circulação de vapor, a drenagem do ar e a penetração do vapor devido à destruição dos pacotes a serem esterilizados, que ficam sobrepostos. Vertical e horizontal. Então, vocês estão vendo que na autoclave tem até jeito de a gente colocar o material lá dentro, tá, pessoal? Para ficar melhor esterilizado. O processo de esterilização pelo vapor saturado sob pressão é o método mais utilizado e que a maioria de segurança oferece ao meio hospitalar. O mais utilizado é o vapor saturado seco. O vapor saturado seco é capaz de circular por convecções, permitindo sua penetração em materiais porosos. A produção de vapor utilizado na esterilização requer alguns cuidados, como a água utilizada para a produção de vapor. Então, ela é só uma água de osmose, água processada, então, e cuidada. Essa deve estar livre de contaminantes ou água destilada, em concentração que possa interferir no processo de esterilização, danificar o aparelho ou os produtos a serem esterilizados. Questão de prova. Qual é o método mais utilizado? O método mais utilizado é o vapor saturado seco, né? Por quê, pessoal? Porque é capaz de circular por convecções, permitindo sua penetração em materiais porosos. Anota aí, pessoal, vamos lá? Questão de provinha aí. Ó. O material utilizado é o vapor saturado seco. Ok? Seguimos em frente, que atrás vem gente. Ciclos de esterilização compreendem. Então, o processo de esterilização, depois que a gente colocou lá dentro daquela panela de pressão. Primeiro, então, pessoal, cada ciclo, depois a gente vai ver sobre o tempo de cada esterilização, pessoal, é a remoção do ar. Para que a esterilização seja eficaz, é necessário que o vapor entre em contato com todos os artigos da câmara. E para que ocorra a penetração do vapor em toda a câmara no interior do pacote, é preciso que o ar seja removido. A remoção do ar pode ser por gravidade ou por utilização de vácuo antes da entrada do vapor. A admissão de vapor é o período de exposição. Este é iniciado pela entrada de vapor, substituindo o ar, e no interior da câmara, o tempo de exposição começa a ser marcado quando a temperatura de esterilização é atingida. O tempo de exposição pode ser dividido em 3 partes: tempo de penetração do vapor, tempo de esterilização e intervalo de confiança. Ciclos de esterilização. Exaustão do vapor é a realização por uma válvula ou condensados. A exaustão pode ser rápida para artigos de superfície ou espessura. Para líquidos, a exaustão deve ser mais lenta possível para se evitar a ebulição, extravasamento ou rompimento de recipientes. Secagem dos artigos. É obtida pelo calor das paredes da câmara e atmosfera rarefeita. Nas autoclaves de exaustão por gravidade, o tempo de secagem varia entre 15 a 45 minutos. Nas autoclaves de alto vácuo, o tempo é de 5 minutos. Atenção aqui, pessoal. Esses processos ele vai acontecer enquanto a autoclave estiver ligada, e lá no painel vocês vão ver a fase de secagem, isso e aquilo. Abriu a autoclave, os materiais estão úmidos, porque a gente vai usar um grau cirúrgico, aqueles transparentes que vocês veem. Material estando úmido, o processo de esterilização não foi efetivo. Chamar alguém, manutenção da autoclave, suspende a carga, tem que esterilizar novamente.
beleza? Por isso que também é importante não abortar o ciclo no processo de secagem, tá, pessoal? Porque ele também é importante. Ficou umidade lá dentro, pode ter crescimento de micro-organismos, pode gerar fungos, a umidade pode gerar fungos, bactérias, né? Então, o material tem que estar seco. Aqui, pessoal, segue uma tabelinha de tempos de esterilização. Não vou me deter a ela, a título de conhecimento, roupas, o tempo, né, temperatura 120 graus, de 120 a 130. Por que, pessoal, da temperatura? Porque lá vocês vão ter o ciclo 120, o ciclo sensível e o ciclo sensível, que é o 120, e o outro ciclo. Algumas coisas só podem ir no ciclo sensível e outras podem ir tanto num quanto no outro. O que esteriliza no ciclo maior, que é o de 100, se eu não me engano, 150, ele esteriliza no 120. Agora, já no 120 não esteriliza no 150, que ele vai derreter. Ok? Então, aqui só uma tabelinha de título de informação para vocês, né? Não precisa decorar, isso vocês vão aprender depois lá, mas só para vocês saberem, e por isso que eu vou passar. Eficiência da autoclavação. Antes da esterilização, como que eu devo proceder? Gente, o processo de esterilização não é feito só pela máquina, ele é feito por nós também. Porque se a gente não tiver, vocês vão ver quantos cuidados tem que ter. Se a gente não tiver todos esses cuidados, o processo de esterilização não vai ser eficaz. Antes da esterilização, higienizar conveniente os materiais, como já foi conversado, acondicionar os artigos em embalagens adequadas que permitam a esterilização ou estocagem do artigo. Não adianta eu enfiar um monte de coisa num pacote pequeno que não vai circular o vapor direito, então não vai esterilizar, né? Ou não adianta eu colocar... enrolar em 5 panos, por exemplo. Não, tudo tem sua forma de armazenagem e de esterilização, tá? Identificar os pacotes corretamente, não ultrapassar as dimensões de 30 cm por 30 ou 50 e o peso de 7 kg. Colocar os pacotes pesados sobre os mais leves. Sob é embaixo, sobre é em cima. Então, pacotes pesados embaixo e leves por cima. Porque senão, se o pesado estiver em cima, ele não vai deixar passar, esterilizar o de baixo. Evitar encostá-los nas paredes da câmara, deixar espaço entre eles para facilitar a drenagem de ar e penetração do vapor. Não sobrecarregar o equipamento, utilizar apenas 80% de sua capacidade. Colocar a fita indicadora na embalagem externa e vedar os pacotes menores com a mesma. A fita indicadora, para quem já está trabalhando na área, já viu aquela fitinha. É uma fita crepe que ela é cheia de risquinhos, né? No embalar, a gente passa essa fita indicadora. Ela vai parecer que ela é uma fita crepe normal. Mal e mal vocês vão ver os risquinhos amarelos. Passando pelo processo de esterilização, na temperatura ideal, ela vai queimar esses marcadores e ela vai ficar toda listradinha, toda zebrazinha. Isso é uma fita indicadora. Hoje também a gente usa testes, pessoal. Testes, indicadores nível 5, que vai dentro das caixas de material, de instrumentais, vai dentro do material. E daí quando é aberto lá, a primeira coisa que a gente pega é aquele indicador. Aquele indicador sinalizando que passou, beleza, carga esterilizada, material esterilizado. Aquele indicador não passou, sorry. Cancela a cirurgia, cancela a carga. Por isso que existe uma coisa também chamada rastro, que tudo vai ser identificado, lote, data, quem fez, quem não fez, tudo vai ser assinadinho, sabe? Para daí a gente ir rastrear qual foi o lote, qual foi a carga, quem foi que fez, o que aconteceu naquele dia, beleza? Recipientes com bacias, jarros e outros que possuem concavidade devem ser colocados com sua abertura para baixo. Atenção, atenção, atenção.
Por que para baixo, pessoal? Porque ela vai molhar com o vapor. Se eu deixar para cima, ela vai acumular água e depois ela vai ter dificuldade para secar. Para facilitar o escoamento do ar e da água restante na condensação do vapor. Bora? Ó, esses cuidados aqui, questão de prova, tá? Atenção no que eu tô falando. Durante a esterilização, verificar constantemente indicadores de temperatura e pressão, verificar então se a autoclave está cumprindo todas as etapas dela lá do painel. Após a esterilização, a porta do aparelho deve ser aberta lentamente e deve permanecer entreaberta 5 a 10 minutos. Porque, pessoal, é uma panela de pressão. Às vezes, se a gente desvedar a porta, abrir muito rápido, aquele bafo vai vir, né? A gente vai causar queimadura. Então, a gente abre devagar, deixa a porta entreaberta 5 a 10 minutinhos para sair o calor lá de dentro e para a gente poder manipular, né? Os pacotes não devem ser colocados em superfícies metálicas logo após a esterilização, pois em contato com a superfície fria, o vapor residual se condensa e torna a embalagem úmida, comprometendo a esterilização, uma vez que a umidade diminui a resistência do invólucro de papel e interfere no mecanismo de filtração do ar. Não utilizar os pacotes em que a fita indicadora aparece com as listas descoladas após a esterilização. Outra coisa também sobre a indicação, pessoal, é que o grau cirúrgico, aquelas embalagens plásticas, elas têm ao redor delas, quando aquecem, elas ficam listradinhas em preto também. Beleza? E se elas estiverem em preto, elas estão esterilizadas. Se elas não estiverem marcadas de preto ou de uma cor alterada, ela não está esterilizada. Falha no processo de autoclavação. Falha humana, limpeza incorreta ou deficiência de materiais. Utilização de invólucros inadequados para o artigo a serem esterilizados. Confecção de pacotes muito grandes e pesados ou apertados. Disposição inadequada dos pacotes na câmera. Abertura muito rápida da porta ao término da esterilização, tempo de esterilização insuficiente, utilização de pacotes que saíram úmidos da autoclave, mistura de pacotes esterilizados e não esterilizados, não indicação da data de esterilização e data de limite de validade dos pacotes, desconhecimento ou despreparo da equipe para usar o equipamento. Tá, então, além de tudo, pessoal, antes de esterilizar, eu devo etiquetar todo o meu equipamento para que ele com data, né, data de esterilização e a data de validade, tá, pessoal? Para cada tipo de grau cirúrgico de material embalado, com cada material que envolve esse material esterilizado, há um tempo de duração de esterilização, tipo com tecido é 15 dias, com grau cirúrgico é 3 meses, com papel é 7 dias, tá? Então é bem importante vocês saberem isso, tá? Mas esse depois dos tempos a gente conversa mais depois, mas é importante vocês lembrarem da identificação. Falha mecânica. As falhas mecânicas decorrem da operação incorreta ou falha da manutenção da autoclave. Por isso que se existe manutenção preventiva e é lei, tem que ser feita. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Esterilização por calor seco. A estufa de ar quente é o método mais utilizado dentro da esterilização por calor seco. Estufa ou forno de Pasteur. Essa estufa ela é bastante utilizada pelos dentistas, né? Para uso hospitalar, ela já deixou de ser regulamentada, tá? Essas são equipadas com um termômetro que mostra a temperatura no interior da câmara, um termostato onde se programa a temperatura desejada, uma lâmpada que mostra a situação de aquecimento ou estabilização da temperatura interna da câmara. Algumas com um ventilador para promover a circulação de ar, garantindo um aquecimento rápido e uniforme da câmara. As estufas de convecção mecânica não há um controlador de tempo. Este controle é feito pelo operador do aparelho. Pessoal, ela é utilizada por dentistas, mas ela também já está em desuso, tá? O recomendado é a autoclave mesmo. Né? Daí, para cada processamento, para cada tipo de hospital ou de que utiliza do material, vai ter um tamanho da autoclave
adequado para sua utilização, mas não é mais indicado que se use a estufa. Nem mesmo para os salões de beleza que querem dos cuticuladores, tudo que uma vez tinha estufa, agora não é mais utilizada estufa, tá, pessoal? Ou cada um tem seu cuticulador, ou tem que ser uma autoclave mesmo. As estufas podem ser divididas em dois tipos, conveção por gravidade e conveção mecânica. Isso, pessoal, o material já estava preparado e eu coloquei a título de conhecimento para vocês. Mas não vou me deter, porque a estufa mesmo, ela está em desuso, tá? Ok? Tá? Como ela está em desuso, pessoal, aqui fala estilização por calor. Também a tabela de temperatura, né? Temperatura alta. Se vocês verem as temperaturas da estufa, ela atinge até mais do que o próprio vapor lá. Vocês viram, a gente falou antes sobre a autoclave de 120, 130 graus, né? Então, uma temperatura de 180, 70, né? Então, ela atinge até mais calor do que a própria autoclave a vapor. Porém, pessoal, e talvez esse calor, pela forma como ele é utilizado dentro da estufa, ele não atinge dentro dos instrumentais, não atinge assim os lugares mais críticos, o que o vapor vai atingir, entende? Então, por isso que ela está em desuso, a esterilização por calor seco, tá? Por estufa, tá bom, pessoal? Por isso que, para vocês entenderem. Eficiência no processo, pessoal. Mesmo que ela esteja em desuso, a gente sabe que tem locais que usam. Então, vou falar para vocês sobre os cuidados para a eficiência do processo. Higienizar convenientemente os artigos a serem esterilizados, aquecer previamente a estufa, utilizar embalagens adequadas, não colocar na estufa artigos muito pesados ou volume muito grande para não interferir na circulação do ar, as caixas não devem conter mais 50 peças, evitar sobrepor artigos, marca o início do tempo da exposição quanto ao termômetro, marcar a temperatura escolhida, lembrando lá da tabelinha que eu passei para vocês, então, que é uma dica. Evitar que o termômetro toque em algum dos artigos dentro da câmera, não abrir a estufa durante a esterilização. Ainda é usado por alguns dentistas ou alguns postos de saúde pequenos, de interior, mas fique claro que está em desuso o uso da estufa, tá? Esterilização por radiação ionizante. Opa, isso aí. Ai, eu acabei saindo aqui. Só um pouquinho, pessoal. Acabei saindo sem querer do material. Estamos chegando aos 35 slides. Penso que hoje a aula foi bem pesada, porque é bastante conteúdo, né? Então eu vou parar por aqui, tá? Vou mandar para vocês lá no WhatsApp, na interação, alguns videozinhos ilustrativos sobre o que é uma autoclave, tá? Porque aqui a aula ficou bem teórica mesmo. E vamos terminar esse material na próxima aula, ok, pessoal? Já chegamos aí a 50 minutos de videoaula gravada. É uma aula bem teórica, bem pesada e principalmente sobre uma coisa que vocês não viram até agora. Então fica às vezes um mundo meio desconhecido, ok? Paramos por aqui. Caso vocês queiram pesquisar mais e depois vir falar comigo, aqui na nossa interação, fiquem à vontade, tá? Contar exemplos, compartilhar, né? Estou à disposição de vocês. Um abraço, então, pessoal. Fiquem com Deus e espero vocês lá na interação do WhatsApp. Até mais. Tchau, tchau.